Tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma super aula de olho na Banca Vunesp, concurso Polícia Civil de São Paulo. Estamos numa data em que estamos encerrando o anterior e foi uma experiência muito boa porque tivemos contato com a prova oral, né? Pegando o aluno e trabalhando esse lado da prova oral, muito bacana, né? Mas para chegar nessa prova oral, tem que passar pela objetiva, tem que ir muito bem nessa prova objetiva, saber lidar com ela, fazer ótima pontuação em língua portuguesa. Você que vai prestar essa prova sabe que a prova de língua portuguesa, ela, em comparação a outras bancas, é uma prova muito equilibrada. Se pegarmos Vunesp, Getúlio Vargas, você tem um desequilíbrio gigantesco. É como se ali houvesse uma porta e a Getúlio Vargas te desse 5.000 chaves para você abrir a porta para entender a questão. Isso é muito trabalhoso, dispendioso, gasta-se tempo, né? Fica-se com dúvida o tempo todo, há muita ambiguidade em cada questão. Agora, quando pegamos uma questão da Vunesp, você tem uma liquidez. A alternativa correta, ela vem até você desde que haja um bom estudo, haja uma fundamentação teórica e uma prática muito volumosa. Né? Resolva muitas questões, errou, tem dúvida, vai atrás, pesquise. É uma banca, Vunesp, com equilíbrio altíssimo entre o que você estuda e o que cai na prova. É aquilo que a gente pode imaginar que o ônus tem que existir, senão não há valor. Claro que há ônus, mas o bônus, a banca te premia. A banca vai lá e fala, toma, você merece. Há o estudo, não há como ir bem nessa prova. Então, a prova não é que ela seja fácil, mas sim, ela fica fácil por meio do estudo, sempre focando o que é muito importante, muito pertinente, muito relevante na história da banca. Há muitas provas anteriores, há muitas questões temáticas. Estudou crase, pá, resolve questões de crase. Pegou, estudou concordância verbal, teorias, resolva muitas questões. Concordância verbal, um tema extremamente recorrente. Caia na sua prova talvez mais de uma vez. Então é aquilo que não pode faltar. Não pode ser mais ou menos, né? Concurso público não se discute, é sempre excelência. Esteja super preparado, além do que a banca normalmente exige. Porque lá, na hora da prova, há uma perda de qualidade, né? Há um déficit que vai ocorrer, tá bem? Então não podemos pensar em mais ou menos. Ah, tô mais ou menos. Não, mais ou menos todo mundo tá. Concurso público é excelência. E geralmente você concorre com você mesmo. Você precisa, né, se qualificar, ter cronograma, fazer estudos sistemáticos. E na parte de português eu acho fundamental que num pontapé inicial vocês estudem por temas, né? Porque há esse espelho na prova. Né? Vai lá, estuda a pontuação, resolva o máximo de questões possível e volte para tirar dúvidas, volte à teoria, né? Volte para superar os obstáculos que uma questão impôs. Tá bem? Hoje eu pensei em trabalhar com vocês um tema. Poderia pegar a pontuação, pegar o imperativo, que a Vunesp adora perguntar sobre o imperativo, mas a escolha que eu fiz foi pegar um tema ou mais, dependendo do ponto do edital, né? Mas pegar um tema e fazer uma grande revisão gramatical do que está no seu edital. E sinta, faça uma autoavaliação, sinta sua fragilidade, sinta o que faltou. Ah, o professor falou tal coisa, eu não sabia. Então vá registrando o que falta, tá bem? Sinta aquilo que ainda precisa ser construído. Bom, vamos lá então, vamos iniciar o capítulo de hoje, que é exatamente uma revisão gramatical, banca Vunesp, concurso Polícia Civil de São Paulo, né? Nós sabemos que a prova para escrevente tem uma ou duas, né, dois temas diferenciados, e no último aqui a gente vai trabalhar a voz passiva, que talvez o investigador disse, ô professor, não cai na minha prova a voz passiva. Cai, criatura. Cai em grande quantidade na questão de concordância verbal. Cai em grande quantidade a voz passiva sintética. Então, mesmo que não esteja no seu edital, você que vai prestar o concurso para investigador, estude a passiva sintética,
como se não houvesse amanhã. É uma das estruturas extremamente comuns na questão de concordância verbal. A banca se cala aqui, mas abusa lá, no volume de questões de concordância verbal com a estrutura da passiva sintética. Tá bem? No seu edital, o primeiro item gramatical é ortografia, e é óbvio que você tem aquele momento em que o que você trouxe da sua vida. Né? Você, leitor, contribui muito para os acertos ortográficos, mas estudar ortografia é ter uma preocupação acumulativa de palavras duvidosas como ascensão, exceção, paralisação e assim por diante, além das palavras que podem produzir as confusões, como cheque com X, cheque com CH, as parônimas, as homônimas, né? E aí você entra nas clássicas expressões concorrentes, como porque junto, porque separado, acerca de, senão junto, senão separado, afim, e assim por diante, né? Então, essa ortografia pode cair de maneira mais singela, uma palavrinha, mas pode também trazer uma complexidade envolvendo expressões em que o porquê não pode faltar na sua preparação. Beleza? Então vamos resolver essa primeira questão, atentos exatamente a isso. Né? Atentos exatamente ao que a banca traz. Essa é uma questão mista, é uma questão que envolve a grafia correta e a acentuação. Tá? Então é bem provável que na tua prova você tenha uma questão exatamente igual a essa. E parece que a banca está dizendo assim, ó, você que já tem tantos anos de idade, que estudou tanto nas regras antigas, de acentuação, por exemplo, talvez tenha aí uma memória que exija, né, a questão de acentuar a ideia, acentuar, por exemplo, para, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Talvez você sonhe com trema ainda, né? As minhas filhas, por exemplo, já não passaram por isso. A hora que elas chegaram para valer nos estudos, já era nova ortografia, então elas não tiveram a memória da regra anterior, né? Isso é legal. Tomara que você tenha essa jovialidade de dizer, ah não, professor, quando eu estudava era já a nova ortografia. Tomara, tomara. Mas se você é lá da fase do período, né, do período antes da nova ortografia, você tem reminiscências. Cuidado, né? A nova ortografia cortou acentos. Ah, o que mudou? Não é que mudou, deixou de ter, né? Acento no trema, o acento nos verbos averiguar e apaziguar deixam de existir, né? Então, o que você deve imaginar é que talvez você sinta vontade de colocar acento em palavras que não mais existam. Mas isso, né, uma regra atualizada vai te mostrar. O que nós temos hoje é uma diminuição em comparação às regras da velha ortografia, né? Daquilo que era anterior ao primeiro acordo. Então eu olho aí, para, era acentuada, fazia parte do acento diferencial, né? Então hoje nós não temos mais essa acentuação. O acento diferencial se restringe a pôde, do verbo poder, e por, do verbo pôr, né? Diferente da preposição por. Então, o homem para é uma acentuação que já há mais de 10 anos, né? Muito mais que 10 anos, não existe mais no português. Não dá para dizer assim, ah, professor, é que... Não, não dá. Já foi. Não existe mais. Ok? Então, na prova eu já teria certeza dessa falha. Mas vamos seguir em frente. O homem para em frente à mulher. Em frente à mulher, gente, tem que ter o acento grave. Só que é aquela coisa, você fala assim, professor, mas acentuados é acento grave. Em frente ao homem, em frente à mulher. Essa nem eu esperava. Então, vamos começar a sublinhar as áreas de falhas. Ah, professor, o para eu não sabia. Acento grave eu nem reparei. Então cuidado, hein? A banca está te ajudando. O homem para em frente à mulher e lhe pede algum dinheiro. Diante de sua hesitação, essa é uma palavra que eu acho muito legal. Por que muito legal? Porque você tem êxito, que é o sucesso, é o que todos querem, né? Você vai fazer uma coisa e que dessa coisa você obtenha êxito. Com EX, êxito. Você sabe, garanto que você sabe. Só que, em paralelo,
aparece o pesadelo hesitar. A pessoa que hesita não obtém êxito. E elas estão ali com o mesmo som. Êxito, hesitar. Só que hesitar, se prepare aí, é com H e com S. E êxito é com E e com X, sem H. Vejam que loucura. Então, quem hesita, guarde, não obtém êxito. Você tem que ajudar a tua memória a fazer esse contraste gigantesco entre hesitar, com H e com S, e êxito, sem H e com X. Então, a hora que você olhar para a palavrinha que está ali, tome a decisão correta, né? Diante de sua hesitação, essa hesitação não é assim que se escreve, não é assim que se escreve. Teria que ser com H e com S. Quem hesita não obtém êxito. Guardem disso. Então, olhem quantas falhas há na número 1, né? Ele pensa, ela dará quase nada. E isso realmente ocorre com a nota de 500. Então, né, nós temos ali um acento diferencial que era da velha ortografia e com a nova ortografia deixou de ser usado em frente à mulher. Veja que se trocarmos por homem, ficaria em frente ao homem. Então ali faltou o acento, mas no caso o acento grave. E hesitação, que é com H e com S. No verbo hesitar, né, hesitado, hesitou, tá bem? Então a hesitação, então não é pensando no sucesso, e sim no fracasso, tá bem? Diante de sua hesitação, ou seja, a pessoa está com dúvida, e aí é o hesitar com H e com S, tá bom? A mulher estava espantada, praticamente não andava a pé, aquele dia era uma exceção. E aí, gente, como está a exceção na sua memória? A imagem correta se firmou? Se não firmou, guarde de alguma maneira. Por exemplo, eu olho para a exceção aqui, ó, e essas duas letras, X, C, eu não erro, nunca errei. O problema sempre foi na rabeira, não aí no começo. Eu falo, opa, a resposta aí dentro. Não sei se lá vai ser S ou C cedilha, vai ser o C que está aí. Então daí mando o C cedilha para lá. A que está antes está depois também. Então a exceção não é nunca com dois S's, exceção obrigatoriamente C cedilha, tá bem? Era de carro de porta a porta, chegou a pensar que o homem a mataria. Vejam que a banca não errou o acento grave, mas como você ficou talvez assustado com a letra A em frente à mulher, percebam que aqui não andava a pé, dá cosquinha, mas não pode, pé masculino, tá bem? De porta a porta, ali só tem a preposição a. Chegou a pensar, pensar é infinitivo, é a área proibida de crase, tá legal? Então se você ficou ali, não fique nada porque tá tudo correto. O único erro da letra B é a palavra exceção. É a hora que a banca, então, falou, ó, é a letra B contra a correta. Porque a letra A, ela pôs muitas falhas, né? Vamos à letra C. Paralisado diante da mulher, o homem pensa, não sou bem-vindo. Essa dona de cara pintada, com estrelinhas douradas na testa, ou não me dá, ou me dá muito pouco. Vejam que aqui o bem-vindo é legal, porque bem-vindo usamos com hífen, tá bem? Deveria ter um hífen aqui. Então, bem-vindo é uma construção errada. Geralmente o que aparece, né, gente, é o bem-vindo com N, né? E bem-vindo com N é nome de pessoa. O fulano, o bem-vindo. Conheceu o bem-vindo da Silva? Bem-vindo, tudo junto e com N, é um nome próprio de pessoa. João, José, bem-vindo. Agora, bem-vindo, quando é, né, aquilo que nós desejamos a quem está chegando, grafa-se em duas palavras e com hífen, obrigatoriamente com hífen. Então, notem que bem-vindo talvez seja uma falha, né, bastante simples, mas aquela que não podia ser falseada. Eu vi, fiquei em dúvida, segui, professor. Não. Para concurso público, essa é uma das primeiras palavras que nós temos super atenção. Paralisar, paralisado, paralisei, paralisou, né? Paralisação, gás paralisante, tudo que é do paralisar é com S. A paralisação, ou seja, a greve, a paralisação é com S. Guarde aí, ó, tudo que for
deparalisar e variadas, sempre com a letra S. Tá legal? A mulher entendia que a infraestrutura do hotel. Uma das coisas boas da nova ortografia, vejam bem, hein? Hífen no português aparece em substantivo composto, adjetivo composto, né? Então, por exemplo, quando eu uso uma palavra como cachorro quente, substantivo composto. Quando eu uso uma palavra como azul claro, adjetivo composto, tá bem? Então as regras para o substantivo composto trazem um pouco de confusão, né? Um pouco para ser eufêmico. Adjetivo composto é bem mais regular, bem mais tranquilo. Eu diria que problema de hífen no português é o substantivo composto. Que você estará vivo quando ainda haverá daqui uns 3 anos a nova da nova ortografia, vai ter uma nova reforma ortográfica. É infalível, gente, infalível. Você vai estar vivo para ver isso. Não sei se eu vou chegar lá. Talvez, né? Talvez daqui uns 30, 40 anos, eu ali com a minha bengalinha, andando devagarzinho, ah lá, nova ortografia, eu bem que avisei, né? No dia de hoje avisei que ia ter. E daí eles vão dar mais uma ajeitada, porque é um problema que nós temos no português. Cria-se algumas, né, criam-se algumas convenções, mas tem lá a lista de exceção. Gente, tem que remediar. Se está reformando, aproveita arrumar também. Cria-se exceção, cria-se exceção. Para que isso? Né? E nós temos os prefixos. E aí, nos prefixos, houve um salto de qualidade enorme. Então, por exemplo, prefixo infra, que termina em A. O hífen será usado para letra igual. Então, palavra que começar com A recebe hífen e H. Infra mais A, palavra iniciada com A. Infra mais palavra iniciada com H, pode pôr o hífen. Então, infra, sei lá, infra abdominal, com hífen. Infra-hospitalar, não sei o que estou falando, hein? Hífen. E se a palavra que vier à frente tiver S, dobra-se o S. Se a palavra que vier à frente tiver R, dobra-se o R. Então nós temos aí uma situação em que há uma regra para organizar o uso do infra no português. Hífen diante da letra igual, A e H. Se vier a palavra com S, dobra o S. Se vier a palavra com R, dobre o R. E o resto, tudo junto. Infravermelho, tudo junto. Infraestrutura, tudo junto. Sacaram? Por isso que eu tenho que olhar essa palavra e observar, então, que infraestrutura, do jeitinho que caiu na prova, olha lá, infra mais vogal diferente, show de bola. Tá perfeita essa palavra. Ah, mas eu fiquei com vontade de corrigir. Não deveria. A mulher entendia que a infraestrutura do hotel onde ficava o cabeleireiro, na Avenida Atlântica, atraía um público mais confiável do que o público, subentenda, da Avenida Copacabana. Então não há problemas de grafia, cabeleireiro está correto, atraía público confiável, tudo correto, infraestrutura, tudo correto. Então na prova, a letra D era a alternativa correta. Letra E, o homem falou, ou a senhora é muito boa, ou não está bem da cabeça. Mas, aceito, não vá dizer depois que a roubei, pois as pessoas não creem. O verbo crer, ler, dar, ver, são verbos que dobram E. Né? Eles creem, eles leem, eles veem, do verbo ver. E que eles deem, dobram E realmente, mas não recebem mais o acento. Então esse é um acento que está totalmente ligado à antiga ortografia e não à atual. Então pegou pesado, né? Vejo como a letra E, ela também nos atrapalha muito, né? O homem falou, ou a senhora é muito boa, ou não está bem da cabeça. Mas aceito, não vá dizer depois que a roubei, pois as pessoas não creem em um homem como eu. Vejam como está tudo legal, acentuação, ortografia, o problema é exclusivamente crer. Fácil? Não, não é fácil. Só que você precisa estar, né, vamos dizer assim, equipado. Você tem que estar atualizado, tem que ter estudado a acentuação, saber as regras, comparar até, por esse motivo que a banca traz, né, questões com a acentuação antiga, você tem que ter o que mudou da velha para a nova ortografia, né, fazer essa pesquisa. São elementos, então,
que invocam o primeiro item do seu edital, a ortografia, que veio grátis para você, crase e acentuação, tá bem? Notem agora a questão envolvendo propriamente a acentuação gráfica. Vamos lá. Assinale a alternativa em que as palavras recebem acento em atendimento à mesma regra de acentuação gráfica, tá bem? Então eu diria para vocês que é muito importante ter a noção de separação silábica. Eu não vou fazer isso em todas, mas percebam que ilusório é uma paroxítona terminada em ditongo. Quando você olha para até, o acento está na última e não na penúltima, como ilusório. E quando você olha para cívica, você tem, né, a última, a penúltima, a antepenúltima é a tônica. Então vejam que só pela posição da sílaba você já tem aí uma dispersão completa. Né? Você tem paroxítona, oxítona e proparoxítona. Tá legal? Então vejam que nós não temos aí na letra A jamais regras iguais. Ao contrário, são 3 regras distintas. Né? Vamos colocar o número, ó, R2, só para você registrar. R2 é a regra número 2, eu já mostro para vocês isso aí, tá bem? É a regra número 2. O mapeamento é isso aqui, ó, tá bem? É R1, R2, R3, ou seja, regra 1, regra 2, regra 3. Você vai pesquisando aqui. Então, ilusório é regra 2, até é a regra 3, oxítona, tá bem? E cívica é a R1, é a regra da proparoxítona. O que demonstra que são 3 regras diferentes, né? Aqui nós temos a R1, olha a R1 aí, além. Aliás, regra 3. Regra 3. Vocês sabem que o professor não erra, né? O professor comete esses lapsos para ver se o aluno está atento. É tudo controlado, é tudo controlado. Deus deu essa onisciência para os professores. O professor não erra. Ele tem, né, esse álibi divino. Então, além, proparoxítona, de jeito nenhum. Paroxítona, não. Né? Paroxítona é a última, penúltima. Ali você tem mais de uma sílaba e a última é a tônica, é a regra das oxítonas. Aqui na abundância, regra 2, ou seja, regra da paroxítona terminada em ditongo e em prestígio também paroxítona terminada em ditongo. Vocês sabem que as paroxítonas terminadas em ditongo na língua portuguesa, no caso ditongo crescente, esse é um problema no português. Vocês sabem disso, né? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente têm 2 análises. Vou falar isso porque se você coloca em algum site para separar sílabas, vão pegar a palavra prestígio e separar como proparoxítona. E a palavra prestígio, como é paroxítona terminada em ditongo crescente, vai dar mais fraca para mais forte, você terá 2 possibilidades de análise. A mais convencional, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou proparoxítona com apelido. Proparoxítona eventual, proparoxítona acidental. Então, quando coloco esses apelidos, vocês sabem que é uma subanálise, né? É algo que, infelizmente, inventam. Isso foi no século passado, nos anos 50, né? Então, nós estamos aí há quase um século convivendo com essa dupla análise. Então você não pode chegar agora, em pleno século em que estamos, no ano em que vivemos, e professor, aí, né? E o resto que veio? E os que virão? Isso não se resolve. Então lá atrás assinalaram esse duplo uso e nós temos que aprender a conviver. Então ciência pode ser analisada com paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona, tá bem? Só que pela tradição da VUNESP, leia ciência como paroxítona terminada em ditongo. E sendo uma banca muito ciente, com questões raramente anuladas, ela evita tocar no problema. Ela sabe que há dupla possibilidade de análise, mas ela evita. Ela coloca lá palavras paroxítonas terminadas em ditongo e pergunta se estão na mesma regra. E aí, né, não importa se você usou uma ou outra regra, o importante é que elas estão na mesma faixa. Agora você pega uma banca como Sebrae, por exemplo, ela já fez questões. A palavra ciência pode ser acentuada por 2 regras? Pode. A regra da paroxítona e a regra da
proparoxítona, porque a palavra permite essa dupla análise, tá bem? Não leve esse problema como se fosse, mas eu sou muito, muito fera, eu sou muito azarado. Não é seu, é nosso. E quando é nosso, dói menos, é um problema que se diminui, né? Se controla, tá bom? Então observem que ali nós temos prestígio, eu vou tocar como normalmente se trata, tá bem? É uma paroxítona terminada em ditongo. Privilégios também, então já vou até começar a colocar R2 em quase tudo, porque vocês estão percebendo que paroxítona terminada em ditongo crescente é o que mais tem no português, né? Lá só tem uma sílaba, e aí nós temos então a regra das monossílabas, regra número 4, né? As monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, como pá, pé e pó, são acentuadas na língua portuguesa. E por isso que lá é acentuada. É a regra número 4. Política. É a antepenúltima sílaba, é a regra então número 1. A regra absoluta, que nada concorre. Ok? Através tem mais de uma sílaba e a última é a tônica. Então, a nossa regra número 3, oxítona. Próprio, é a regra 2, paroxítona terminada em ditongo. Publicar. É a nossa famosa regra 1, a absoluta, a incomparável. Aquela que você tem que olhar e falar, opa, 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima. Essa que vai aliviar o peso da carga, gente. Essa que vai te dar uma dinâmica de exclusão muito importante. Tá na letra A, tá na letra C, tá na letra D, a proparoxítona. É muito bacana você não errar. E por isso você já entendeu que na letra E encontramos a alternativa correta. Todas elas, regra 2, paroxítona terminada em ditongo. Tá legal? Tradicionalmente, previsto no digital, então, aguarde uma questão em que haja acentuação. Seja em frases, seja nessa forma de palavras, né? Notem que a acentuação tem muitas questões na banca VUNESP, está previsto no digital, não pense duas vezes. Passe pelas regras, estude as regras, resolva questões, errou, volta para a teoria. Esse é um tema que não pode ter nenhuma falha. Caiu na prova, o domínio tem que ser 100%. Tá bom, gente? Número 3. Tema 3, pontuação. Claro, na pontuação, gente, é óbvio que você precisa estudar vírgula. A vírgula é o carro-chefe, é o principal sinal. É aquele que você tem que realmente entender que é o que mais cai. Mas dê uma olhada também em ponto em vírgula. Dê uma olhadinha também, por exemplo, da vírgula na omissão de verbos, a vírgula na oração adjetiva, ok? Então são itens que estão meio que em paralelo ao ponto essencial da vírgula, que é na hora que você monta a estrutura frasal, constrói a oração, você precisa administrar a ordem direta, a ordem inversa. O que tiver em ordem direta, você não pode usar vírgula. Regra geral, né? Lógico que seria interessante você ir detalhando essa visão geral, né? E aos deslocados, nós isolamos, nós usamos as vírgulas. Então, uma das falhas mais comuns é a pessoa soltar uma vírgula separando um vínculo lógico, separando aquilo que está na ordem direta, por exemplo, sujeito e verbo. Uma das falhas trivialíssimas nas provas de VUNESP e pontuação. Tá bem? Ou, quando é para isolar uma antes, outra depois, isolando um termo deslocado, acaba-se usando apenas uma vírgula. Eram para ir duas e a banca só coloca uma, produzindo a falha. Professor, por que a vírgula está errada na letra A? Separou um vínculo lógico. Separou uma relação que está na ordem direta. Professor, por que a B está errada? Tá vendo o termo deslocado ali? Teria que ter uma antes e outra depois. E só tem uma. Eram duas, só foi uma. Ok? E a causa geradora dos erros é que a banca olha para você e fala assim, será que esse menino, essa menina estudaram realmente a vírgula em relação à sintaxe? Ou ainda estão, né, mergulhados em trevas e pensam na vírgula como um reflexo pulmonar? Dá pausa, mete vírgula, dá pausa, mete vírgula. Isso não dá certo nunca.
A pausa não gera vírgula. A pausa você deve usar numa leitura em voz alta, mediante a presença da vírgula. Tem vírgula, dá uma pausa. Mas o contrário não é verdadeiro. Ah, professor, eu preciso dar uma pausa. Não, a pausa não gera vírgula. As razões da vírgula são outras, e não a sua capacidade pulmonar. Por isso que quem tem asma e quem é um atleta, corre 100 metros rasos sem respirar, né? Os dois estão ali, ó, fazendo praticamente a mesma pontuação, porque o que é sujeito para um é sujeito para outro, o que é verbo para um é verbo para o outro. Não se deve usar vírgula entre o sujeito e o verbo. É, por exemplo, uma das regras que nós temos. Eles produzem um vínculo lógico. Ah, professor, mas não justifique a vírgula com a pausa. Se você quiser dar uma parada para descansar, pode parar. Pode parar. Senta, deita, tira uma soneca, mas não põe vírgula. A pausa não tem nada a ver com a vírgula. Na leitura, a vírgula gera pausa, mas na produção, a pausa não gera vírgula. Essa falsa noção é a raiz de tantos problemas na pontuação de cada um de nós, né? Então saia dessa falsa ideia, hein? Vamos observar a questão de pontuação. Vamos lá. Assinale a alternativa em que, com a inserção da vírgula na passagem do texto, a redação atende à norma padrão de pontuação. Então estamos atrás da alternativa correta. Letra A. As principais ruas das grandes cidades se parecem. Veja como tem o sujeito e o verbo, a vírgula ali está errada. Não se separa o sujeito do verbo. Tá? Então, pegue a letra A, diga assim, a letra A está errada porque esta vírgula separou o sujeito do verbo. Isto serve para quem mora no sul, para quem mora no norte, para quem mora no litoral, no interior, nas capitais. É uma regra objetiva, que não tem nada a ver com a capacidade respiratória de cada um de nós. Por isso que não é a pausa a referência, e sim a sintaxe. Cadê o sujeito? Cadê o verbo? Entre eles não se usa vírgula. Tá bem? Na sequência, agora só se encontra gente que volta sem ter sido tocada. Tocada, vejam, tocada produz um vínculo lógico. Tocada pela fascinação do outro lugar. Esse é o vínculo lógico, e daí você desloca minimamente entre tocada pela fascinação. Sacaram como está deslocado aí, ó? E por isso teria que ter uma vírgula antes. Ah, professor, mas tem a vírgula antes. Sim, a vírgula antes está ali. E cadê a outra fazendo o fechamento, né? Cadê a segunda vírgula fazendo o fechamento? Então, minimamente, poderia ficar sem vírgula, mas se você fosse usar, seriam duas. A antes e a depois. Usou-se a antes, mas não se usou a depois. Tá legal? Letra C. Hoje os locais de peregrinação real fazem, é clássico, né? Os locais da peregrinação real, sujeito, fazem é o verbo, vírgula errada entre sujeito e verbo. Show de bola, né, gente? Letra A, letra C, a mesma falha. Letra D. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer e, dessa vez, a globalização tem tudo a ver com a história. Essa vírgula do E, certo ou errada? Certíssima, porque há uma regra que diz: quando o E ligar duas orações e essas orações tiverem sujeitos distintos, todos os locais é o sujeito da primeira oração, a globalização é o sujeito da segunda oração, duas orações ligadas pelo E, sujeitos diferentes, por isso a vírgula antes do E está correta e na prova a letra D de dado era a alternativa correta. Vírgula antes do E. Quando que está correto? Esta é uma regra que nós temos. O E ligando duas orações com sujeitos distintos, tá bem? Vejam que na letra E há uma separação entre verbo e complemento. O turismo representa para muitos. Ah, mas se eu usasse duas vírgulas? Sim, porque o verbo representar, ele tem uma sintaxe, uma ordem. Se o turismo representa algo, representa um modo. Representa um modo para alguém, que é o para muitos. Então esse para muitos foi antecipado. Quer deixar sem vírgula? Estaria correto. O senhor quer usar vírgula, então uma antes e outra depois. Novamente faltou a vírgula posterior. A anterior está correta, mas ela só está plenamente correta
se houvesse o par dela. Faltou a segunda vírgula, né, criando o isolamento, ok? Essa é a mentalidade que você tem que se ter. Na relação lógica, na ordem direta não se usa a vírgula, e a vírgula vem para os deslocamentos, como nós vimos aí na B e na E. Só que em vez de duas, a banca só levou uma vírgula, o que caracterizou o erro. Letra D correta, e vejam a sofisticação dessa vírgula antes do E. Muito, muito especial, tá bom? Vamos agora à classe de palavras. Essa é uma parte que eu diria para vocês bastante tensa a palavra exata. Não sei se tensa é a palavra exata, né? Vamos imaginar a classe de palavras como substantivo, adjetivo, numeral e pronome. Já pode isolar o pronome. Substantivo, adjetivo e numeral, você tem que fazer uma boa leitura, conhecer a área dos problemas, né? E dialogar com a concordância nominal. Dialogar com a concordância nominal. Então você vai colher frutos mais produtivos fazendo essa relação substantivo, adjetivo, numeral e concordância nominal. Legal. Pronome já não. Pronome é um mundo à parte. Saber usar os pronomes demonstrativos, este, esta, ter noções gerais de pronomes pessoais, quando é eu, quando é mim, por exemplo, tá bem? Mas aí na colocação pronominal é o grande destaque, a ponto de você pegar a colocação pronominal e fazer um capítulo à parte. Tão importante que você vai apartar do pronome pessoal a colocação pronominal. Show de bola, né? Aí, na morfologia, você já também pode ter os primeiros contatos com os pronomes relativos, mas é outro que você tem que pegar e apartar. Fazer um grande estudo de pronome relativo. Então, pronomes, você tem que ver que há muitas classificações, muitas noções envolvidas, e dois deles merecem um apartamento. Como assim, professor? Separe e estude profundamente. Pronomes pessoais, colocação pronominal. E pronome relativo. Tudo que ele pode nos oferecer, principalmente o preposicionamento deles. Questão extremamente comum na banca VUNESP. Né? Tirando, então, substantivo, adjetivo, numeral. Pronome, verbo. Verbo é outro que você aparta. Tanto que no edital está separado das classes de palavras. Né? O uso, os sentidos dos tempos e modos verbais. Está até apartado isso aí no seu edital. Então é realmente já um capítulo à parte. Ok? Advérbio. Puxa, advérbio e VUNESP nasceram um para o outro. Eu preciso estudar o advérbio, saber como ele é classificado, quando, tempo, onde, lugar, como, modo, para que, finalidade, por que, causa, intensidade, nossa, cai muita intensidade. Então faz aquele estudo teórico, conheça a classificação dos advérbios e muita questão, muita questão, muita questão, porque daí você cria um balanceamento entre o que você precisa aprender e ir para a teoria com esse olhar de quem precisa aprofundar, melhorar em alguns advérbios, tá bem? Além disso, temos as preposições, fundamental para a sintaxe, conjunção, estude muito, gerará uma questão obrigatória, então, né, saber o porém, o embora, uma vez que, visto que, ainda que, formar, né, um estudo bem organizado das conjunções. Então, você pega 10 classes, já tira interjeição, administra substantivo, adjetivo e numeral, e a partir daí você vai fazer estudos efetivos. Então, são 6 classes, você vai manter o estudo bem intenso, bem vivo. Ou seja, pronomes, verbos, advérbios, preposição e conjunção. Agora a conta bateu. 5. 5 classes que você precisa estudar ao verbo. Perdão, gente. Só que o verbo já forma aquele capítulo super separado. Super separado. Né? Então, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção. E ainda falta um, gente. Né? 1, 2, 3, 4. Não, tá certinho, é isso mesmo. 5 classes que você precisa estudar com muito mais dedicação que as outras. Né? Perceba então que pronome, com destaque a pronomes pessoais e pronome relativo. No pronome pessoal, colocação pronominal, verbo, advérbio, preposição, sempre questões envolvendo o sentido da preposição e a conjunção. A conjunção
plena certeza que estará na prova, tem que estudar muito. Então, professor, classe de palavras é o infinito. Não, você tem que deitar e rolar em 5 classes. 5 classes. Sendo que o verbo nós vamos ter até um capítulo à parte, né? Vamos observar então numa questão como essa. Além de estudar as palavras, você tem que ter noções de locuções, de expressões. E essas locuções são classificadas de acordo com o vínculo que produzem, ou a forma como são construídas. Por exemplo, nós temos locuções conjuntivas. Locuções conjuntivas, geralmente elas são terminadas em que, ainda que, apesar de que, mesmo que, formam um conjunto terminado em que, locução conjuntiva. Então a forma dela me ajuda na classificação, né? Locução prepositiva, geralmente terminada em preposição. À frente de, à beira de, à moda de. É uma expressão, né, bastante conhecida de todos nós, terminada em preposição. Locução prepositiva. Né? Locução adverbial. Locução adverbial vai trazer ideia de modo, de lugar, de tempo, de causa, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, essas locuções estarão vinculadas a um verbo. Então elas vão dar uma característica de tempo, de modo, de lugar, de causa, mas o vínculo é importante também. Então, além do sentido, a vinculação. Para você poder distinguir dessa locução aí, ó, que é muito parecida com a locução adverbial. As locuções adjetivas e locuções adverbiais, elas têm às vezes até um câmbio, uma é emprestada à outra. O vínculo vai fazer a diferença, então. Vejam que aqui rosa, né, de uma flor, rosa é um substantivo, dê espuma, dá qualidade a essa rosa. Tá bem? Não sei se você conseguiu entender, espuma que se usa em colchão, em travesseiros, né? Aquela espuma gostosinha, macia tal, uma rosa construída com essa espuma. Então, é a matéria com qual se fez a rosa. Essa é uma locução adjetiva, porque qualifica um substantivo. Olha que legal, então, você perceber que, além das palavras, nós temos as locuções. Então, na prova aqui, você tem uma locução adjetiva, né? Que a banca vem e usa adjetival, valor adjetival. Dá até um mal-estar falar isso, né? Valor adjetival. Tá bom, a gente consegue entender o que a banca quis dizer nesse momento, né? Ficaria muito melhor ela classificar a locução. Locução pronominal, adverbial, locução adjetiva. Né? É isso que ela quis dizer. Como se classifica na morfologia de espuma. O segredo não é olhar para o de espuma, e sim observar o que ela faz, o vínculo que produz. No caso, é vínculo com rosa. Tá bem? Então, qualifica a rosa. Vejam uma outra envolvendo agora advérbio. Preciso falar urgentemente com o senhor. Preciso falar como. Né? Esse como é um modo. Urgentemente aparece com o valor de advérbio de modo. O termo destacado apresenta circunstâncias. A banca até evita do erro, né? Ela fala, ó, circunstância de modo. O que também ocorre em dia desses? Não. Isso é advérbio de tempo, locução adverbial de tempo. Obrigado por ser grosseiro. Vai lá e intensifica o grosseiro. Intensifica o adjetivo. O que é isso? Advérbio de intensidade. Tão grosseiro, muito grosseiro. Antigamente, Machado de Assis diria assaz com Z, né? Assaz, 2 S e Z. Assaz grosseiro, que é igual dizer muito grosseiro, bastante grosseiro, né? Então, ali na letra B, advérbio de intensidade. Na letra C, com calma, é um modo. Como que eu tentei explicar? Com calma, calmamente. Letra C, na prova, era a alternativa correta. Tá legal? Bastante orgulhosa, orgulhosa é um adjetivo, você vai lá e intensifica. Muito orgulhosa, pouco orgulhosa, meio orgulhosa, tão orgulhosa. Temos ali um advérbio de intensidade. E vai estar onde? Numa novela, advérbio de lugar, é na letra C que você encontra a ideia de modo. Com calma, calmamente. Né? Então é o modo como tentei explicar. Tá bem? Na número 6, o exemplo meio mesclado entre preposição e conjunção. Né? O para é preposição, mas se eu colocar o para quê,
vira conjunção. Então são formas de construção diferente, mas a ideia aí a gente nota que se dá por meio de uma tradução. Eu não sei se vocês têm essa manha, né? A quantidade de questões envolvendo a preposição por e a preposição para é uma quantidade incontável. Você fala, professor, eu vou passar o resto da vida contando. Não vai conseguir contar tudo. Tem tanta questão com o por, gerando ideia de causa, e o para, gerando ideia de finalidade, que você tem que ficar precavido. No mínimo, né, sábio dessa informação. Só que a preposição por e a preposição para têm muitos sentidos no português. E não um só. Que é o seu sonho, né? Ah, professor, vai ser sempre causa. Vai ser todo aluno que começa a estudar, ingenuamente começa a usar sempre e tudo, todos, o tempo todo. Né? Professor, todos são assim? É tudo assim? É sempre assim? É nunca assim? O que o aluno quer é generalizar. Né? Ah, vai funcionar para tudo? E como nós falamos de um idioma, de uma coisa extremamente rica, é claro que quase nunca funciona. Olha eu aqui, ó. É quase nunca que funciona. O aluno toma uma topada, duas topadas, a terceira ele para. Né? Ele para. Porque é o sonho dele. Estudar pouco e aprender muito. Nem sempre isso vai ser possível. Ok? Então perceba que nessa hora, o para será a ideia de finalidade, que ele tem vários sentidos, mas será a finalidade quando for trocável por a fim de. A fim de. E o por, fique atento, por causa de, porque a ideia de causa está ali. Né? Então, por, causa, para a finalidade, mas sempre vai lá e carimbe. Não seja só no visual, seja também no cerebral. Né? Então, ali percebam que nós temos uma ideia de finalidade, né? Para financiar, a fim de financiar. Transforme essa questão em simples, em fácil, mas nunca seja ingênuo de não pensar o sentido. E a troca por a fim de ajuda nessa confirmação. Eu diria, pode aguardar na tua prova, tá bem? O número de questões é um número infinito. Então a tendência é sempre reaparecer. Emprego de tempos e modos verbais, clássico. E aí você tem a classificação dos tempos, se aquele tempo é pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Você tem a irregularidade verbal, em que os verbos ter, vir, ver e pôr, aos quatro pequenininhos. Ter, vir, ver, pôr e derivados, e respectivos derivados. Então a maioria dos problemas ocorre não no primitivo ter, mas nos derivados, conter, né, deter, entreter e assim por diante. Então é um olhar que vê o primitivo e vê muito bem os derivados. Tá legal? Saber o sentido dos tempos, né? Ah, o pretérito perfeito, estudei, é a ação que acabou. Estudava, é a ação que eu fiz várias vezes no pretérito, é a ação repetitiva. Então, ter esse discurso gramatical é o que vai configurando, né, essa aprendizagem da morfologia verbal. E dê atenção também, gente, ao imperativo, porque entre as bancas conhecidas, a VUNESP é campeã em questões envolvendo o imperativo. Sempre tem uma história em quadrinhos, sempre tem lá uma charge, tem diálogo e o imperativo aparece muito frequentemente nessa situação, tá bom? Vamos ver uma questãozinha então envolvendo a morfologia verbal. Assinale a alternativa em quê? Opa, questões mistas, né? Então olhe primeiro um para depois olhar o outro. Não fica olhando tudo junto e misturado. Foca primeiro o verbo e depois a colocação pronominal. Então, vamos lá. Quem vir conhecer o lugar... Ah, professor, está errado, né? Percebam que aí o que cabe, gente, é o verbo vir. É o verbo vir. Então, aqui o verbo vir está no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. E aí entra a questão prévia, né? Aquele momento que você já sabe que o verbo vir no futuro subjuntivo é quem vier. Ah, o verbo ver fica quem vir. Amanhã quem vir. Cara, eu já sei disso. Tem que saber antes da prova que o verbo vir no futuro fica quem vier até aqui. Quem vier até aqui. E o verbo ver fica quem vir à falha. Eu diria assim, é cartão obrigatório, é RG, é CPF de quem vai entrar na prova.
Dá os documentos aí, daí você vai mostrar, né? Quem vier, verbo vir. Quem vir, verbo ver. Você já está pronto para esse tipo de questão. Então vamos voltar lá para conferir se é o verbo ver, que ficaria vir, ou se é o verbo vir, que fica vier. Então olhem lá. Agora para você entrar o sentido. Quem conhecer o lugar. Ah, quem vier conhecer o lugar, professor. Isso. Por isso, então, que essa conjugação pode sublinhar aí como errada. O correto é vier. Quem vier conhecer o lugar verá que criou-se errado, né, gente? O que ali é uma conjunção subordinativa, é uma conjunção denominada integrante, a próclise. Ah, professor, fala português, tem razão. Próclise é grego. Então vamos falar português. A anteposição. Ah, professor, tá difícil ainda. Antes do verbo, pô. Então colocar esse se antes do verbo seria a forma obrigatória. A forma obrigatória. Aqui, de novo, outra falha, né? Outra falha de colocação pronominal, porque antes, advérbio exige a próclise, exige antes do verbo, tá bom? Seguindo, se tudo, então aqui esse se pode ir para trás, se ontem, pode ir para frente, se amanhã, e aí se projeta o pretérito imperfeito ou o futuro. Notem que nós estamos no subjuntivo e esse se pode ir para qualquer um dos lados, né? Então imagine que aqui o abrirá ajuda você a entender que está se falando do que virá, do futuro. Então nós estamos conjugando aqui o futuro do subjuntivo. E você tem que saber que o verbo ter, primitivo, se tudo tiver, ficaria, e portanto derivado, se tudo se mantiver como planejado. Ok? Então a flexão aí correta é se tudo se mantiver como planejado. A avenida que se abrirá ficará no lugar do templo. Veja como a colocação pronominal agora foi correta. Enquanto na letra A teve 3, na letra C 1. Então fiquem espertos, porque a banca está aí, né, não dando tão mole como nós estamos vendo na letra B de bola. Na letra C, quando se vira o lugar. Professor, vier? Não, aí é o verbo ver. Tá bem? E é isso que a gente diz, né? É lógico, vocês que vão prestar a Polícia Civil de São Paulo conhecem muito bem a banca. Eu sei disso. Não tem como pegar um candidato à VUNESP que não fique feliz dela estar lá. Tá bem? Porém, a sua prova, né, tem a prova de escrivão. A prova de investigador também, tradicionalmente, tem o seu peso, no sentido de dificuldade, né? Então a tendência é a banca elaborar um pouco mais. Número de candidatos, o cargo, tá bom? Então esse momento não é um momento que pode ser, mas eu não sabia, isso aí. Tá bom, não saber é um direito de cada um de nós, mas corra aprender isso. Ali, novamente, é o futuro do subjuntivo. E se flexiona o verbo ver. E o verbo ver no futuro do subjuntivo fica quando eu vir. Quando eu vir você, eu te aviso da dívida. Eu te aviso da festa. Quando eu vir você, eu chamo. Quando eu vir a falha, eu vou lá e arrumo. É o verbo ver no futuro subjuntivo. Por quê, gente? Porque não é uma coisa de ouvido, ao contrário, né? Gera estranheza, não é uma questão de, professor, eu tenho ouvido refinado. Aí tem que saber antes. Tem que saber antes. Tá legal? Então aqui o verbo ver no futuro subjuntivo, ó, perfeito. Quando se vira o lugar onde passa a avenida, certamente é um advérbio, é uma palavra atrativa, então se sentirá corretamente o pronome veio antes, e por isso na prova, não tenho dúvida, letra C é a correta. Na letra D, o verbo intervir é derivado do verbo vir, o verbo vir fica veio, portanto ninguém interveio. Tá legal? Aqui, o que, pronome relativo, puxou o pronome, colocação correta, mas na sequência, um erro para infartar professor de português. Construirá é o futuro, e após o futuro nunca se usa o pronome átono. Tá bem? Então, construirá se. Eu quero me vingar de um professor de português que sempre me dava nota baixa, me repreendia, né, lá no ensino fundamental, no ensino médio. Lá, manda uma cartinha, manda um e-mail para ele com construirá-se. Professor, aprendi colocação pronominal graças ao Senhor.
e manda um construirá-se para ele. Né? Vingança feita. Professor fulano de tal infartou. Ah, mas você sabe, né, o quanto você contribuiu para isso. Na letra E, para finalizarmos, se abrirá, né, errado, não posso iniciar o período com o pronome átono. Professor, quais são essas regras? Então percebam que essas regras, nós vamos ver daqui a pouquinho. Há uma questão de colocação pronominal, mas é não iniciar o período com o pronome átono, nunca colocar após o particípio, nem após o futuro, e havendo palavra atrativa, antepor ao verbo. E aí cabe o estudo das palavras atrativas. Então ali, no se abrirá, é uma falha, pois não se inicia com o pronome átono, né? Ah, professor, então vamos colocar depois. Abrirá-se. Você quer matar o professor mesmo, né? É vingativo, não pode colocar após o futuro. Na prova, você não tem que remediar, você não tem que corrigir. Ali bastaria identificar que houve uma falha de colocação pronominal. Professor, como que seria o correto? Abrir-se-á. Abrir-se-á é a forma correta, tá bem? Seguindo, disporem, não, dispuserem. O verbo pôr ficaria puserem, dispor, dispuserem. É o futuro do subjuntivo do verbo dispor, filho do verbo pôr, o verbo pai fica puserem, o verbo filho dispuserem, ok? Então, uma questão mista, com erros de flexão verbal e erros de colocação pronominal. Então, vejam como, né, emprego de tempos e modos tem uma diversidade de temas, classificação de tempo, irregularidade, o sentido dos tempos, né, o imperativo. Então, não estude tudo num dia só. Pega o imperativo e estuda um dia, pega o estudo da regularidade e faz um dia. Né? Como o tema é muito extenso, muito rico, faça um parcelamento, né? Como se fosse um pagamento muito alto, divida. Ah, vai ser uma compra-prestação. Infelizmente, nós temos que controlar isso daí, né? Vamos à próxima, olhem lá. Agora começamos na parte da sintaxe, questãozinha de concordância verbal e nominal. Muitas vezes vem questão mista, né? Banca só coloca concordância e aí valem as duas. Nesse caso, escolhi uma de concordância verbal, é para achar a alternativa correta. Na letra A, errado, né? Ali o correto seria existem. Esse os aí, sinônimo de existem aqueles. Então, o os aí equivalente a aqueles é o sujeito, o existir teria que concordar. Então, errado. Na letra B, grande parte das fortunas. Ah, professor, esse não é um sujeito especial? É. Quando eu uso parte, parcela, maioria, minoria, quantidade, metade, porção, todas essas palavras formam um grupo denominado partitivos. Quando eu tenho um partitivo e um adjunto, que no caso é fortunas, né, um está no singular, está no plural, sim, eu posso ter a dupla concordância. Então aqui, gente, vem sem acento concordando com parte, estaria correto. Vem com circunflexo indicando plural, concordando com fortunas, também está correto. Então a letra B, corretíssima de cabo a rabo, né? Haveria duas formas para preencher ali, então não há dúvida que ela é a melhor de todas. Na letra C, haverão é o verbo haver com sentido existir, obrigatoriamente o singular, tá bem? Na letra D, os bilionários têm, e a forma de concordância plural do verbo ter é com circunflexo. Os bilionários têm com circunflexo. Igualzinho na letra B, o verbo vir no plural ali concordando com fortunas. Na letra D faltou. E por fim, na construção condenam, nós não temos a concordância com o núcleo. O núcleo é teoria e daí a obrigatoriedade do verbo ficar condena no singular. Estão notando que não há, né, grandes complexidades, mas tem que ter um estudo teórico e um estudo efetivamente prático resolvendo questões, para ver se a teoria está equacionada na memória. Legal? Regência verbal, regência nominal. A regência verbal e nominal, elas caem muito na prova. Por exemplo, na crase tem regência, nas questões envolvendo pronome relativo tem regência, e às vezes tem questão só de regência, questões de regência nominal,
que eu diria para vocês que a nossa intuição, né? Você fala assim, como assim, João? Aquilo que nós usamos no dia a dia, na maioria das vezes já dá conta. Então você nota que, ele é fiel com, né, fiel da pessoa. Não, ele é fiel com a pessoa, fiel à pessoa, né, com a preposição a. Então a gente pensa que talvez na prova caia regência nominal. Quando cai regência nominal, é algo que você não estudou. Então entra esse lado da intuição, né, o nosso conhecimento de convivência com a língua portuguesa. Agora, a regência verbal é óbvio que você precisa ter uma atenção redobrada, porque tem aqueles verbos que têm força de cair na prova, porque o que guardamos aqui não é o que a gramática quer, como o verbo assistir, o verbo visar, o verbo aspirar, que muitos cometem falhas. Vamos ver o que deu aí. Assinale a alternativa que apresenta regência verbal. Então, qual que é a tendência? Os verbos que o brasileiro normalmente erra. Então, o brasileiro tem, vamos dizer assim, um erro na memória, e por isso que quando ele lê a letra A, se todo dia ele diz, cheguei em algum lugar, então ele tem um padrão errado na memória. Por isso a obrigatoriedade de estudar o que a gramática prescreve. O verbo chegar, por exemplo, é um verbo que exige a preposição a e não a preposição em. Então, chegou a São Paulo sem crase, tá bom? Não me simpatizo. Caiu o verbo simpatizar na prova, você já tem que saber qual que é o problema. Não é a preposição com está correta. O verbo simpatizar ele é problemático porque ele não é um verbo pronominal. Ele não é um verbo que vem com pronome átono. Então dizer esse me está errado, eu me simpatizo. O correto é eu simpatizo. Nós nos simpatizamos. Esse nos está errado. Ele se simpatiza, o se está errado. É um verbo não pronominal, ele não se usa com os pronomes átomos. A preposição com está correta. Então é um uso do pronome átono que você tem que estar atento. O erro está ali nesse pronome me. Na letra C é o verbo aspirar. Aspirar no sentido físico é direto, não exige preposição. Mas quando é a alma que aspira, gente, aspiração da alma, sonhos, desejos, aspirações, né? Em que você projeta. Então, nesse momento em que a alma faz a aspiração, é com a preposição a. Né? Se você levar o que está aí ao pé da letra, a pessoa morreu intoxicada, né? A pessoa cheirou o diploma. Então, não é nesse sentido. Ali falta a preposição a. Então, aspiravam ao diploma. Tá bem? E por isso você chega agora sim à alternativa correta. É o verbo assistir, tem vários sentidos, e ali o verbo assistir está com o sentido de teatro, apresentação. Você tem que pressupor que o cara da banca imaginou que você deduz que é o verbo assistir com o sentido de ver. E o verbo assistir com o sentido de ver rege a preposição a. Rege a preposição a. Por isso, assistimos a uma representação, esse a é a preposição a e a letra D, portanto, é na prova a alternativa correta. Tá bom? Na letra E, tudo errado, porque quem perdoa, perdoa algo, alguém. Então aqui deveria ficar perdoou ao marido e aqui deveria ficar o delito. Perdoou ao marido, mas não o delito. Tá bem? Então perdoou o delito ao marido seria a regência correta. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. Tá bem? Então, lembrando, regência. Não teve uma questão de regência, mas teve a questão de crase. Teve a de pronome relativo preposicionado. Então, direto ou indiretamente, a regência é fonte de questões. Não tenho dúvida disso. Na questão número 10, nós temos a famosa colocação pronominal. Tá bem? Espere uma ou mais questões na prova. De repente pode cair uma só de colocação e outra questão mista. Fique ligado, hein? Ok? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta não só a colocação, o emprego. E aí entra, por exemplo, o uso do o e do lhe como grandes elementos a serem analisados. Tem a colocação? Tem. Então eu vou fazer um rastreamento sobre colocação primeiro. Nunca coloco errado, porque
existe a palavra atrativa, né? Então vejam as regras aí, ó. Não iniciar o período com o pronome átono, não colocar o pronome átono após o particípio nem após o futuro, e havendo palavra atrativa, colocar o pronome átono antes do verbo. É aí que você tem que compor as palavras atrativas, né? Advérbio sem vírgula, palavra com sentido negativo, conjunção subordinativa, pronomes relativos, a expressão em mais gerúndio, que gera o uso no meio, pronome no meio, em se fazendo, em se construindo, tá bom? Então aí entra a pesquisa sobre as palavras atrativas. Mas vejam como esse controle por 3 regrinhas, né, traz aí uma suficiência. É disso você tem que saber muito bem. Porque eu olho a letra A e falo, ó, o nunca é palavra atrativa, palavra com sentido negativo. Então é nunca os coloco, tá bem? Vamos ver aqui, ó, tô fazendo um rastreamento, hein, gente? Talvez, aqui, ó, joia. Talvez é um advérbio e por isso atrai. Talvez se façam é a colocação correta, né? Agora, do restante não há mais problemas de colocação. Então, agora nós vamos fazer o teste sobre o o e o lhe. Sobre o o e o lhe. O o representando objeto direto e o lhe, objeto indireto, que exige a preposição a. Então, letra A, B de bola. Busca o local com o fogão para lhe acender. Para acender o fogão. Acender é VTD. Quem acende, acende algo. Então, aqui não é para lhe acender, e sim para o acender ou para acendê-lo. Ficaria mais agradável, né? Mais eufônico para acendê-lo. Na letra C, prego. Coloquem o prego. Jóia. O verbo colocar é VTD. Não exige preposição. Então, o pronome átono ficaria o. Só que aí ocorre um pequeno ajuste. Como o verbo termina em M, som nasal, o pronome o recebe o acréscimo da letra N para gerar uma separação, para haver um som mais agradável. Coloquem-no é perfeito. Então, o tipo de pronome o, palmas. A colocação após o verbo, está no início do período, após o verbo, que não pode iniciar o período, né? Se fosse o coloquem, haveria um erro. Então, adequadamente, ó, coloque me enganando ali, ó. Então, corretamente foi colocado depois do verbo. Joia. O verbo não está no futuro, o verbo não está no particípio. Legal, né? E daí teve esse ajuste. Som nasal no verbo, acréscimo da letra N ao pronome. Na prova, era essa a alternativa correta. Corretíssima. Corretíssima. Tá bom? Então digam para mim, por que a D está errada? Porque se eu posso impedir alguém. Se eu posso impedir alguém. São clientes que entram pela janela sem que eu possa impedir alguém. Então não é impedir-lhes, porque o verbo é transitivo direto e quem impede, impede alguém. No caso, impedi-los. Impedi-los. Se você tivesse que colocar o complemento indireto, seria com a preposição de. Mas daí como ficaria a regência completa? Impedir alguém de algo. Impedir alguém de algo. O alguém, então, ali é direto, o correto é sem que eu possa impedi-los. O nome os é que seria, então, o correto. Legal, né? Uma questão mista, dizendo para vocês o seguinte: questão só de colocação é um nível de dificuldade. Tipo de pronome e colocação já sobe um degrau, já sobe o sarrafo, já é mais difícil. Entrou ajuste entre verbo e pronome, mais uma subidinha no sarrafo. Sacaram? Então, bem ou mal, houve 3 pontos teóricos para você administrar nessa questãozinha. E, sinceramente, é que me falta dinheiro para apostas, senão faria uma aposta com você. Certeza absoluta que estará na sua prova. Desafie a si próprio, domine tudo. Tipo de pronome, colocação e os ajustes. 3 pontos teóricos que devem ser muito bem estudados. Né? Crase, claro, tem que esperar mais de uma questão de crase na tua prova. E o primeiro e grande estudo a ser feito para uma banca como a VUNESP, não tenham dúvida,
é a área proibida de crase. Antes de palavra masculina, antes de infinitivo, antes de essa, antes de esta, antes de pronome indefinido, antes de artigo indefinido, antes dos pronomes pessoais, antes dos pronomes tratamentos iniciados por vossa, antes do artigo indefinido uma, entre palavras repetidas numa expressão, como cara a cara, face a face, né? São as áreas proibidas de crase. Então, eu olho para essa questão, gente, e ó, antes de pensar, eu já sei que deu a mão a ele, palavra masculina e pronome pessoal. Há dois motivos para não ter o acento grave. Isso já me leva a olhar, por exemplo, para a letra B de bola e ter certeza absoluta que ali a segunda lacuna está com acento grave e isso está errado. Que tipo de certeza? Absoluta. Absoluta. Eu queimo a mão da minha sogra, aposto a mão dela que isso não tem perigo. De tanto que eu a amo, eu coloco a mão da sogra numa aposta dessa. Tenho certeza absoluta. Não ia queimar jamais a minha sogra. Deu óleo. Atenção, a terceira lacuna. A terceira lacuna, ou apresentou as pessoas, deu óleo ali na coluna da terceira lacuna e não se usou o artigo plural. Porque se aparecesse apresentou as pessoas, seria uma coisa. Mas eu olho aqui, ó, na terceira coluna, gente, na terceira coluna, né, e ali na terceira coluna só tem o azinho no singular, seguido de pessoas no plural. É uma outra área proibida. A no singular mais pessoas no plural, desculpem. A no singular mais pessoas no plural, área proibida. Então aqui tem acento grave ali, na terceira coluna, tá errado. Ok? E aí fica fácil entender que ao chegar à idade de 5 anos, ao chegar ao aniversário tem preposição mais artigo, ao chegar à idade também terá. Então ali tem acento grave. Ah, professor, mas agora ficou fácil. Depois que você matou a área proibida, a questão fica muito fácil, né? Ah, e eu apresentou as pessoas ou a pessoas. Se usar a pessoas, não terá o acento grave. As quais, então eu já sei que tem as quais ali. É o artigo as que acompanha quais. Vou verificar se a estrutura exige a preposição a. O pai dedicava respeito a alguém. Professor, respeito exige preposição. Então leva lá. Leva lá no as, preposição a mais artigo as, o acento grave é obrigatório. Por isso, então, na prova, letra E, alternativa obrigatória, né? Com acento grave, a última lacuna, e a letra E, que você então observa que nós temos matado lá atrás, com segurança, com folga, com tranquilidade, por causa da área proibida de crase. Sensacional, né? Ah, professor, não estudei a área proibida de crase. Não perca tempo. É aquilo que você tem que compor o quanto antes, tá bem? E fechando então, voz passiva, voz ativa, edital de escrivão, mas eu diria para os investigadores também estudarem, principalmente a sintética, né? Então, relembrando aqui, nós temos a voz passiva analítica, cuja estrutura verbal é o verbo ser mais o particípio do VTD, como foi alugado, foi estudado, foi comprado, foi vendido, e a estrutura da passiva sintética, que é o VTD mais o pronome apassivador. Estudou-se, comprou-se, analisou-se e assim por diante. Então, numa questão como essa, o emprego da voz passiva é constatado na passagem. Vejam como a estrutura verbal me ajuda a entender. Ó. Olhem o verbo ser mais o particípio do verbo garantir. É garantida. Alguma segurança econômica é garantida pelo agronegócio. Na voz ativa ficaria o agronegócio garante alguma segurança econômica. Na prova, letra B de bola é a alternativa correta. Na letra A, vejam, o verbo inclui está na voz ativa. E a questão pede para encontrar estrutura que esteja na voz passiva. Na letra C, você tem até uma dupla verbal. Mas não tem verbo ser mais particípio, né? Você não tem verbo ser mais particípio. Você tem o deverá crescer, que é uma estrutura de voz ativa, mas locução verbal.
há uma ilusão de ótica, né? Mas estamos na voz ativa. Também na letra D, professor, olha lá, tem dois verbos. Ter dois verbos não é a garantia da voz passiva, né? Aí você está na voz ativa. Verbo auxiliar, verbo principal, locução verbal, mas com verbos na estrutura da voz ativa, tá bem? E na letra E, ao virar, isso não é voz passiva nem analítica, nem sintética. Vejam como o saber, a estrutura, verbo ser mais particípio, já era um salto à frente, já era um controle de qualidade, né? Mas sempre se lembrando que não existe só analítica. Temos também que administrar a sintética, né? E para a prova de escrivão, diria, vocês sim, escrivães, têm que se preocupar muito com a questão de transformação. Aí você tem que treinar, né? Os jovens carregam está no presente. Então, como você vai para a voz passiva, vai usar o verbo ser, e o verbo ser vai ser conjugado também no presente. Eu sou, ele é, eles são. Então, os jovens carregam um fardo pesado é carregado, um fardo pesado é carregado, né, pelos jovens. Essa é a transformação de voz ativa em voz passiva analítica. Os jovens carregam um fardo é carregado pelos jovens. Letra C é a alternativa correta e vocês, né, que vão para escrivão, já sabem que isso tem que ser muito bem treinado. Vocês são muito cientes dessas coisas, não estou falando para leigos. E quem tiver um passo atrás, corre e treine. A estrutura da passiva está no edital e estará na sua prova, né? Lembrando, então, dessa estrutura da transformação, que o sujeito vira agenda passiva e o famoso objeto direto virará o sujeito. E o grande segredo é o controle da estrutura verbal. Você tem ali um verbo único e simples na voz ativa. Quando desce para a passiva, ele se desmembra, ele se desdobra, e é por isso que se chama voz passiva analítica. Analítica é aquilo que se separa. Sintética é aquilo que se junta, analítica é aquilo que se separa. Por isso que a gente tem um e ele se abre, se desdobra, né? Ele se divide, vira dois. Verbo ser mais o particípio. Tá bom? Pegamos o seu edital, fizemos aquela passagem, tema, reavalie. O que faltou, o que sobrou, o que está legal, o que faltou por quê, área proibida de crase, vírgula, concordância, regra especial. Estão notando que nós fizemos um grande mapeamento, e você pode, até deve fazer uma revisão, assistir de novo, pensa, o que eu errei, o que eu falhei, o que faltou para mim, né? Porque talvez sejam sinais do que você precise ampliar na hora de estudar, tá bom? Um grande abraço a todos, fechamos aqui o nosso encontro de hoje e espero que vocês tenham aproveitado muito bem a aula e tendo alguma dúvida, coloque aqui embaixo no comentário. O professor sempre volta para perceber, né, alguém que deixou ali alguma dúvida, tá bem? Isso sempre é respondido por mim. Não deixem, né, de olhar que nós vimos toda a parte gramatical do seu edital e aqui tem um retrato muito exato do que pode cair na sua prova. Então não bobeie. O que faltou, corra atrás. O que não entendeu, pergunte para mim. Um grande abraço e até nosso novo encontro. Até lá!